Oi! Aê! Começou o Papo Feminino de hoje, que tá muito interessante, viu? Olha a carinha dela. Tá muito interessante. A O gente papo tem de muita hoje informação hoje. é muita informação. Eu resumi aqui pra vocês um pouquinho, porque quem vai contar é ela, mas eu vou resumir aqui, tá bom? O papo de hoje é com uma mulher que vem de uma família árabe lusitana, tem uma bagagem enorme de conhecimentos na área jurídica, estudou em outros países e conheceu novas culturas. Ela vai contar tudo isso e um pouco mais Um pouco, muito mais. pra gente aqui no Papo Feminino. E seja bem-vinda, Jaiana Soares. Eu que agradeço, fico super feliz. Estou vendo essa inovação toda agora com essa questão do podcast voltado para mulheres. Só me realiza ver isso aqui tomando força, né? É coisa em Teresina. boa. Bom demais recebê-la aqui. E olha, como a gente falou, ela tem muita bagagem, muita informação. Vem coisa boa por aí. Então senta, acompanha um pouquinho o Papo Feminino, porque ele vai começar agora. E a gente já inicia, né, Nathalie? Buscando um pouco da história dela. Ela vai contar pra gente. Conta pra gente um pouquinho da tua história. O início, assim, porque assim, a gente vai trazer um pouco da questão da espiritualidade em si, né? Então ela já falou que vem de uma família árabe e a gente vai começar por aí. Muito bom, gente. Novamente, eu digo, é um prazer estar aqui. De fato, a minha origem é árabe-lusitana, é o que se chamava de al-andaluzes, né? Foram os árabes que foram fugidos e foram para a Europa. Da Europa vieram para cá. Foi uma coisa tensa, realmente. Fomes, guerras, vão por aí, estão aqui na minha epigenética. E, de fato, eu creio que isso tenha influenciado bastante a minha busca. Um pouco também dessa falta de uma coisa linear. Me fez ter realmente essa natureza ecumênica, digamos assim, né? Porque, afinal de contas, nós estamos no Brasil, que ele é muito forte, essa questão do catolicismo, mais do que na maioria dos países que eu fui, com exceção da Irlanda. A Irlanda, no lado que eu fiquei em Dublin, era muito católica também. Do outro lado lá, ela é evangélica. É uma briga lá que eles têm. Então, realmente começou muito... Desde que eu era criança, eu sempre fui um pouco diferente, para não dizer esquisita. Mas, tipo, o meu sonho de criança que eu retomei agora era ser cientista a princípio. Eu tinha muito essa noção de querer entender como as coisas funcionavam, o que acontecia. Eu tinha essa busca, eu tinha uns 5, 6 anos. Aí um dia eu falei pra minha mãe que eu queria ser cientista, só que eu achava o cabelo deles muito feio. Simplesmente isso. Aí eu, mãe, por que eles têm esse cabelo tão feio? Ao mesmo tempo eu tinha essa coisa artística, né? Sim. Ela, minha filha, porque eles estudam muito. Eu acho que ela deu a explicação que ela imaginou. Eles estudam muito, eles não têm tempo de cuidar dos cabelos. Hoje você sabe que é meio que do excêntrico, né? A gente estava falando agora de TDAH. Há quem diga que Ashton tinha um TDAH fortíssimo. Então ele era desligadão do jeito dele, no mundo dele, aquele tipo de excentricidade. Mas aí a arte veio tomando conta de mim. Eu sempre gostei dessa parte de cantar, de dançar. A dança do ventre, realmente, eu fui a primeira da minha família. Meio que eles não se sentiam muito confortáveis, né? De dizer, somos de família árabe. Eu fui a primeira que enfrentei e coloquei a dança do ventre. Com 16 anos eu comecei. E coloquei, realmente, assumi a identidade. Depois, meu tio, que é desembargador, botou lá o brasãozão da família. Aí, toda lá, família Moura, que é uma história super bonitinha. Aliás, um pouco trágica. Mas... Como assim? Foi assim. É porque dizem... Tem uma lenda super bonitinha. Se você olhar o brasão da nossa família, tem uma moça vestida de noiva morta no chão de um castelo. Disse que durante as cruzadas, a nossa vila foi invadida. E eles fizeram o quê? Ia acontecer um casamento da princesa Salúquia com o noivo dela. Eles tomaram as navegações, vestiram as roupas dos convidados e conseguiram entrar. E ela, muito resiliente, pegou uma chave e se jogou de cima do castelo, dizendo que ela morria, mas não se tornava escrava. Eu sei que ela comoveu tanto o conquistador, lindo, né? Ela comoveu tanto o conquistador que ele resolveu poupar aquela vila, né? Que é a Vila de Moura, tem lá o castelo. É um dos lugares que eu fui também. Tem lá um castelo que você vai ver lá. Nossa, e quando você entra no castelo de Moura, você vai ver a confusão. Uma hora era árabe, outra hora virou necrópole, aí outra hora os cristãos vieram, aí os árabes tomaram de volta, aí entraram outras pessoas. É uma confusão. Você vai ver, assim, que realmente é um conflito que eu acho que é o que tem em mim.
Mas através da dança do ventre, eu fui realmente, eu era uma menina de uma família muito rígida, né? Essa coisa toda. Muito nerd também. Sim. Aquela típica, realmente, de tirar nota 10 em tudo, estudante do Barreto, credo, meu Deus, sofri bullying demais. Imagina, né? Uma criança árabe-lusitana que não podia falar com homem nem nada. E como você descreveu, você já se sentia esquisita, já, né? demais. E aí, chegar e as crianças te veem. Aquela coisa assim, e existia um embate. E eu muito daquela forma, e a dança, o teatro, a moda, elas me fizeram ter esse processo. Aí eu tive a minha identidade realmente como artista, mas sempre nessa busca da espiritualidade. Tive minhas crises de fé, fui criada a princípio como católica, mas claro, conhecendo, né, as origens, mas comecei a questionar, como todo mundo que começa a estudar filosofia questiona, né, por que a igreja aconteceu tantas coisas ruins e tal. Até que eu viesse fazer as pazes com o cristianismo, demorou. Eu fui muito, assim, novaerense muito tempo. Foi um choque? Fui. Um choque de Tive uma realidade. fase de ateísmo, com uns 12, 13 anos, eu olhei assim, as coisas não são assim. Até que você entende exatamente o que um determinado filósofo fala, eu esqueci o nome dele, que ele diz assim, que o primeiro gole da ciência, ele te faz rejeitar a Deus, mas no fundo da garrafa, você encontra ele de novo. Aí é que você vai entendendo. Por isso foi a minha linha. Dentro realmente da dança do ventre, eu desenvolvi um curso de uma parapsicóloga chamada Sueli Liz, que é a partir de análises junguianas, que é um grande psicólogo e místico, Carl Jung. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa dos arquétipos femininos, né? Sim. Hoje está muito em voga, mas no meu tempo isso nem existia por aqui. E a partir desse curso, que era o Descobrindo Sua Deusa Interior, eu comecei a desenvolver. Eu até tinha tido aula de uma professora, mas como ela era muito da dança, ela não desenvolveu tanto essa parte assim, das deusas. Isso tudo seu veio através da dança do ventre, também. Do conhecimento da dança do ventre, porque assim, as pessoas veem a dança do ventre como apenas uma dança, é mais um estilo de dança, no final das contas. Mas você se descobriu e descobriu todas essas questões dentro da dança do ventre? Foi tudo junto. Na realidade, o meu apreço pela história, pela filosofia, por toda essa questão, a origem da minha família, acima de tudo, os grandes filósofos mesmo, eu comecei a gostar muito mesmo. O Dom Barreto, ele me deu essa experiência, né? Apesar que eu não gostei de estudar lá, mas essa parte eles dão. Quem quiser, pega. Quem não quiser, não vai. Passa batido, né? O latim. Só que a dança do ventre, ela tem o seguinte, a maioria das pessoas associa ela a uma dança árabe, né? A dança do ventre, ela é milenar, ela existe desde o Egito Antigo. Ela está voltada para o desenvolvimento da mulher. Imagine só, a cultura egípcia, até hoje você não compreende determinadas coisas que eles fizeram a nível de arquitetura e medicina. Não se sabe ainda qual é a questão daquela mumificação. Eles eram realmente os grandes alquimistas, grandes químicos, né? Aí tem várias teorias, até com extraterrestre, umas coisas assim que eu não me aprofundo. Mas a dança do ventre, ela é de lá. Ela veio a partir de uma deusa chamada Nut, eram as sacerdotisas dessa deusa. Nut era a deusa celeste, era a deusa da fertilidade. Então você vai observar que os movimentos da dança do ventre, inicialmente, que é a copta, né, egípcia, ela está voltada para os atos, para a questão sexual e para a questão dos movimentos de parto também. Mas quando você vai trazer hoje, da forma que a gente conhece, você vai observar os benefícios que ela tem. Ela é praticamente um exercício hormonal. O nome é dança do ventre justamente por isso, porque ela está relacionada ao ventre. Então, ela vai dar uma estimulada naquela questão, principalmente vascular, principalmente do assoalho pélvico. E assim, se você quiser, lá era ensinada de mãe para filha, porque se você quiser prevenir muita coisa, inclusive aquele processo de flacidez que nós mulheres passamos por essa questão vaginal, a partir dos 25 anos ela vem a prevenir. Hoje em dia o pessoal resume e pula logo para o pompoarismo, né? Sim. Mas, sinceramente, a dança do ventre ela é o que vai realmente trazer todo esse desenvolvimento. E do ponto de vista da Sueli Liz, ela trouxe a análise junguiana e ela associou a essa dança. Mas sim, eu já tinha os meus estudos, eu li todas as grandes culturas. Eu também estudei pela Nova Acrópole, que eu indico demais. A mensalidade é super acessível, não faz quem quer. Quem não quer, quer dizer. E lá você vai ter acesso às grandes tradições espirituais. Você vai ver que num determinado ponto, elas convergem, né? Elas todas vêm
daquela questão muito dos Vedas, né, hindu. Você vai ver também as religiões abraâmicas que vieram de lá. Você vai ver como elas se misturaram a questão do judaísmo antigo com a religião egípcia. Teve uma fusão ali também. Mas num fundinho ali, buscando tudo, você encontra onde é que elas têm essa interseção, onde é que a verdade está. Nossa, é uma aula. Falei pra vocês, eu disse. Eu acho, agora assim, eu analisando aqui, porque eu fiquei muito calada pra, né, entender a história e tudo. Assim, no currículo dela, ela coloca muitos pontos, muitas coisas, e você fica tentando entender, mas você não entende nada, e você pede, então, pra ela explicar aqui, que foi o que a gente fez agora, né? Isso. A princesa, a história da princesa no brasão e tudo, né? Princesa Salúquia. A princesa Salúquia. Eu acho que tem a ver. Adoro as caras Né? dela. Porque eu tô analisando. Adoro. Estou analisando. É. Mulher, eu acho que essa mulher é a princesa. Será? Ela casou na Disney. Teve alguma coisa a ver com isso aí. Eu acho que teve sim. Eu Olha acho aí. que ela não, assim, ela tinha já essa questão com o castelo, tinha a questão da princesa. Eu acho que ela queria já fazer uma coisa diferenciada, né? E foi trouxe isso. um casamento na Disney. Foi. Como foi que isso entrou? Como foi? E uma das primeiras. Foi. Né? Na realidade, no tempo, eu acho que não tinha ninguém, não. Assim, que saiu daqui do Brasil pra ir lá, porque eu tive que fazer toda a legislação do nada. Eu tinha acabado de me formar em Direito, eu era uma recém-formada. E lá vai eu, tá com contratos, com moeda estrangeira, e grávida. Nossa, Mas como meu foi que Deus do surgiu céu. essa vontade de Essa casar ideia? na Disney? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Disney, ela também tem essa questão ecumênica muito forte. Você vai ver que ela sempre faz filmes de várias culturas, e ela explora muito a música, a arquitetura, tudo. Então, eu tinha uma verdadeira obsessão, tanto que o nome da minha filha é Bela, por conta da Bela e a Fera. Olha, que lindo. Eu tinha uma verdadeira obsessão pelos filmes da Disney, aquela coisa da arte, tudo era muito voltado, né? Eu sempre amei cantar, só que eu sou cantora lírica e aqui não tem muito... Mas eu canto outras coisas também, né? Mas, tipo, eu sempre amei essa coisa assim, eu me sentia a princesa da Disney. Pra vocês terem uma ideia, o meu sonho era beijar uma pessoa só na minha vida, né? Aí vai eu divorcio. A ideia do príncipe. A ideia do príncipe foi terrível. Tipo assim, era uma coisa assim... E que desde de novinha, eu era super conhecida por isso. Porque eu sempre fui linda, tá? Autoestima em primeiro lugar. Ah, que bom. E Tome. eu sempre passo isso para as minhas alunas e pacientes. Sempre fui linda, mas todo mundo sabia que eu era menina que ninguém nunca tinha beijado. Ah, era fila. Eram flores e mais flores e pretendentes e mais pretendentes. Mas também, eu não tinha um pouco meu, mas também tinha o meu pai que ia me matar, né? Então, muito... Gente, meu pai era um idoso. 30 anos mais velho que minha mãe. Então, eu tinha essa obsessão da questão da Disney. E o meu ex-marido, na época, encontrou uma reportagem sobre os vestidos. Não, eu já pensava no casamento, aquela coisa toda, assim, sempre gostei de evento, essa coisa, assim, de shows, tudo. E ele me deu essa revista que tinha os vestidos. Aí eu vi que tinha o casamento lá. E eu olhei, é lá que eu quero casar. Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim, né? Meu Deus, a Jaiana, tudo dela tem que ser diferente. Por que essa menina não é igual às outras pessoas? A minha mãe, minha filha, eu trago a Disney pra cá. Mãe, eu não quero. Aí eu fiz todo o planejamento. Gente, é super simples. Eu recomendo demais. Eu tinha amiga minha que em 2012 estava casando, gastando R$1 milhão. Vocês são loucas. Não tem sentido você gastar isso numa festa aqui. É diferente da experiência de lá, que foi desse jeitinho. Chegar na carruagem da Cinderela, você andando o complexo Disney inteiro, o Mickey e a Minnie ser os meus padrinhos, eles chegam, fazem uma animação toda. E foi assim. Realmente eu vi tudo, planejei. No site tem tudo. Você pode olhar, agora vai você fazer. Se você inventar de chamar uma agência que eles te extorquem. Imagina. Mas você pode ir lá bem direitinho, colocar tudo. Gente, em termos de direito do consumidor, os Estados Unidos não existe. Eu tive exatamente tudo que eu paguei. O tempo todo, toda a trajetória. Inclusive, uma coisa que não existe aqui. Quando eu cheguei no meu quarto de hotel, agora sim, eles obrigam você a se hospedar no hotel lá da Disney. Sim, sim. Porque tudo que você faz é de lá. A limusine pega os convidados do hotel, leva pra lá. Tem tudo dentro do complexo, né? Sim. Até o castelo, né? Que é o Grand Pavilion Resort do Grand Florida Pavilion,
que é um castelo que fica no meio da água. Foi uma das últimas coisas que o Walt Disney fez vivo. Então, tudo lá tem que ser assim. Aí tem um lugarzinho que você sai da limusine. Aí só eu podia levar outras pessoas, mas eu quis ir sozinha na carruagem. Eu quis aproveitar aquele momento. Que massa! E é toda aquela coisa assim. Gente, é muito lindo. E, gente, não é caro. Juro por Deus. Eu acho que pode estar um pouco caro hoje, porque tá absurdo, né? Astronômico o valor do dólar. Mas, sinceramente, foi para 20 convidados. Era para ter sido mais, só que estava marcado para dezembro, eu engravidei em março. Aí eu não ia casar grávida nem com um bebê no braço. Aí vai ser agora, em junho. Aí lá fui eu. Antecipei, foi uma loucura. Mas graças a Deus a minha tia foi celebrante, né? Uhum. A doutora Lucircleia de Belo, né? Que é uma grande juíza, ela foi comigo. Ela, não, Jaina, eu vou casar você lá. Aí fomos lá e eu fui grávida, mas foi uma coisa assim que me deu realmente toda essa visão de evento. Eu disse assim, os eventos que eu fizer vão ter essa natureza aqui. Eu quero que as pessoas que entrem, elas tenham esse processo. Eu não vou querer um show, um espetáculo, uma coisa assim. Vai ser nessa vibe. Aí, o que eu tava dizendo, como você fica no Hotel Disney, todas as flores da celebração... Gente, no castelo que eu tava, aconteceram 5 casamentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, na mesma tarde. Sim. Era um meu, outro e outro. Era tão rápido. Eles chegavam, mudavam a decoração e colocavam. E eu ficava, meu Deus, jogaram as flores fora. E eu botei umas estátuas de gelo também. Que aqui não tinha, né? Eu vou querer ter, bota aí. E, gente, ficou uma coisa tão linda. Quando eu cheguei no meu quarto de hotel, as flores da cerimônia estavam dentro do quarto do hotel. Olha, que legal. Gente, o Walt Disney não era um cara... Não, eu acho que ele tinha 3 cérebros, só pode. Porque uma pessoa daquela ali é muito iluminada. E foi isso mesmo, realmente. Sempre essa coisa da realeza, da princesa. Um pouco de megalomania, né? Mas você conseguiu levar convidados daqui? Sim. Aí, no caso, foi o padrinho, foi o meu noivo, a minha mãe. O meu paizinho já estava doentinho, ele não pôde ir. Aí foram 2 casais de amigos nossos. Aí foi outra amiga minha também e a minha tia, Lucicleide. Então, ficou assim, é o que eles chamam de Escape Collection, né? Que é para mini wedding. Sim. Mas é perfeito, perfeito. Não, a gente percebe pela sua fala a realização que foi, Tem, né? As fotos, incrível. Depois eu mostro pra vocês, é lindo. Eu quero ver. A gente pode colocar no Instagram do Papo Feminino, você vai ver nos nossos stories. É interessante. Deixa sair a história, que vocês vão saber. É perfeito, gente. Inclusive, eu já ajudei 2 mulheres a irem pra lá, só que elas não são daqui do Piauí, elas viram meu Instagram... Aí elas pediram pra eu ajudar, eu super ajudei, porque eu acho que toda mulher merece ter esse sonho, gente, de verdade. Se realizar. O casamento, pra mim, pra vocês saberem, o casamento ele é uma das festas mais antigas. Na verdade, ele é a festa mais antiga. Antes do aniversário, dos ritos de passagem, tipo, batizado, como é o dos judeus, meu Deus do céu, bar mitzvah, já existiu o casamento, porque o casamento ele sempre foi uma cerimônia relacionada tanto a uma nova vida quanto ao luto da anterior. As pessoas, elas dizem assim, pra que fazer um casamento, nem sabe se vai dar certo. Olha, a probabilidade de um casamento dar certo é que você viva realmente as fases. Inclusive a questão da despedida de solteiro. A gente sabe hoje, né? Dá muito errado, né? Mas vamos ter bom senso. A gente sabe hoje que é uma maneira de você ir se familiarizando, se despedindo da vida anterior que você está tendo. Do ponto de vista da psicologia, é muito forte isso. E da espiritualidade mais ainda. Então, são marcos, assim, que eu não abro mão. Realmente, vai casar, casa direito mesmo, faz direitinho, independente de qual seja a sua orientação espiritual, mas tente colocar aquilo, porque é muito importante. Joseph Campbell falava, que é um grande autor, mitólogo, ele falava que o grande problema das sociedades hoje, inclusive essa questão da violência, da marginalização, é a falta também desses ritos de passagem. Por exemplo, você pega uma comunidade primitiva, aquela bem conhecida que o menino sai andando nas brasas para depois dizer que é homem, um menino daquele, ele não vai ferir a sociedade, porque dentro daquele rito que ele passou, ele vai se sentir inserido. E muito da espiritualidade, e hoje da neurociência voltada para a espiritualidade, prega isso daí, a necessidade dos rituais, a necessidade de você dar sentido às coisas. Jaiana, eu te vejo passeando sempre no seu papo, né? Entre a espiritualidade, a psicologia e o direito. Uhum. E aí eu queria saber aonde que surgiu essa ligação, o direito, a psicologia e a espiritualidade. Justamente isso que eu porque você vê na fala dela que ela passeia tranquilamente entre as 3 coisas. Inclusive,
Não, tá, vai. Não, é isso. Porque o que eu tinha visto é que ela, se eu não me engano, porque realmente o currículo é grande, mas assim, puxando pela memória, ela fez um mestrado Direito internacional em Direito e econômico. Internacional Olha aí. e, ao mesmo tempo, uma pós-graduação Em psicologia transpessoal. Isso. Exato. Então, o direito, eu não poderia fazer outra coisa, porque a minha família é toda jurista. Você não era gente se você não fizesse direito ou medicina. E eu tenho muito medo de agulha. Apesar que eu adoro hoje mexer no cérebro dos ratinhos, tudo bem. Só não me pede para dar uma injeção, nem tomar uma injeção em ninguém. Mas eu tenho, gente, um problema sério também. Eu não aguento ver morte, não. Eu tô me trabalhando. Eu até fiz um curso, uma extensão em tanatologia, né? Que é a ciência do luto. Mas realmente eu ainda sou muito evoluída nisso daí. Agora, o direito eu fiz, né? Ao mesmo tempo, eu estava fazendo meus cursos de canto, eu avisava para minha mãe. No tempo, eu comecei a cantar, né? Depois foi que eu vi que realmente cantar na noite não era muito legal. Minha família não aceitava muito, não. Expõe mesmo a pessoa, gente. É muito complicado, é muito desgastante. Hoje tá maravilhoso o cenário, mas no tempo, eu tinha uns 18. Nossa, tanto calote que davam nas bandas daquele tempo. Era uma loucura, minha gente. Hoje eu conheço muita gente do ramo também. A maioria dos meus amigos são até músicos. Sim. Mas eu ia levando isso e dizendo, ó, mãe, tô cursando direito, tá aqui. Só que eu encontrei, eu sempre quis, eu acho que é porque meu pai falava, e o que ele falava pra mim ressoava bastante. O meu irmãozinho é especial, né, o Cezinha. E a minha mãe perguntou o que é que, antes de saber que ele era especial, o que é que o papai queria que ele fosse. Ele, o que ele quiser. Ele, não, Soares, o que é que tu queria que ele fosse? Ele, diplomata. Eu achei uma carreira bonita. Aí eu acho que eu ouvi. Aí fiquei com essa. Então, por isso eu fui para o direito internacional, que me dava a capacidade também de lidar com diversas culturas. O tempo do meu mestrado foi maravilhoso. Eu fui para várias embaixadas. Fui para da Polônia, fui para a embaixada do Taiwan, da França, fui para do Marrocos. Então, assim, sempre eram conferências em outros embaixadores. Eu apresentei, eu era tão exibida, eu com 28, 29 anos, eu apresentando conferência pro diplomata ali, o diplomata nervoso comigo, porque uma pessoa, gente, que vai dançar a dança do ventre ou cantar para uma plateia de 500 pessoas, não tem nada que assuste a gente, não. A primeira coisa que eu coloco às minhas alunas e pacientes é para elas fazerem isso, para elas entenderem que depois daquilo ali não tem nada que barre você. Você não vai ficar nervoso para apresentar uma tese de mestrado, não. Eu via professores, assim, com o dobro da minha idade, com 15 anos de sala de aula, eles se tremendo. Gente, cadê o emocional desse povo? Aí era sempre uma coisa assim que eu dizia, vocês têm que trabalhar. Aí várias foram até, mas eu fui perseguida também, né? Eu super novinha. E sofri uma pequena perseguição política no mestrado por conta da minha família. Mas várias também foram comigo para aprender a ter essa questão do desenrolar, né, da mulher. Eu tenho uma aluna, paciente, que hoje é uma grande amiga, que ela tinha uma fobia social tão grave que ela não atendia um telefone. Nossa. Uma das tarefas que eu fazia era ficar ligando para ela me atender. Pois ela hoje terminou o doutorado em neurociência, foi até quem me colocou na área, sozinha lá no Rio Grande do Sul. Realmente são coisas assim, que se você realmente focar, principalmente nesse potencial da mulher, e o grupo ajuda muito. E o direito internacional, para mim, foi fantástico por conta disso. Eu tive muito contato com pessoas e era um verdadeiro laboratório clínico para mim, porque eu via como eu era embaixador da Polônia. Ele era um cara, você sabe, né, que a Polônia ela foi muito assolada pelo Holocausto, né? Foi muito perseguido pelos alemães. Então ele já era um homem assim bonito, mas super tímido. O do Taiwan era aquela pessoa, aquele oriental, né, tipo assim, vinha, te cumprimentava, aquela coisa assim. Aí o da França era aquela simpatia, aquela leveza, aquela coisa toda. O do Marrocos, o pessoal já disse, bota uma roupa comprida que ele passou a mão. Deixa, eu não sei nem se eu posso falar isso. Na perna de uma menina ou de uma brasileira aí, que eles não estão acostumados, né? E ele não sabe. Então, assim, foi eu sou apaixonada pelos seres humanos, gente. Eu sou apaixonada pelas diversas culturas. Por ver a fé das pessoas. Você observa muito. Agora, eu acho que também vem muito por eu ter sido muito isolada quando criança. Então, quando eu vi as pessoas, eu me deslumbrei. Na época, eu estava casado, meu marido era evangélico, ele era patologicamente ciumento, então o tempo que eu tinha para viver realmente era o mestrado. Mas vivenciar exatamente o que eu queria, ver o tipo de pessoa que eu queria naquele ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, fazendo a psicologia pós em psicologia transpessoal. A transpessoal, gente, ela é a área da psicologia, o pessoal fala que é a quarta força da psicologia.
que ela engloba o ser humano de uma maneira inteira. O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Ele vai ver até essa parte do transcendere, que a gente chama, que é você ir além. Os estados alterados de consciência, as experiências místicas, inclusive a minha tese é sobre isso, é a experiência religiosa pelo viés da neurociência. O que acontece no cérebro da pessoa quando ela está naquele estado, né, que ela vai, oferece um milagre, aí eles colocam lá toda a questão do eletrocefalograma, eles veem, observam para ver o que é, até onde é... Qual área do cérebro foi ativada? Que foi ativada. Aí já se falou da questão da glândula pineal, mas nada disso é comprovado, viu, gente? Foi uma decepção que eu tive. Eles não conseguiram comprovar nenhuma área do cérebro relacionada à pineal, que o pessoal fala, do terceiro olho. Não, aqui é o córtex pré-frontal. Sim. Eles, nenhuma área que tem Deus. Descartes falava que tinha uma coisa, mas já tem um livro chamado O Erro de Descartes, que também mostra que não. Mas é fundamental a melhoria que a religião, se bem que tem coisas ruins também, que é chamado coping religioso, faz a nível realmente de saúde da pessoa, em termos de imunidade, em termos de saúde. Agora, a minha tese foi muito focada nisso. Até de onde vai a patologia. Uma das formações que eu tenho de extensão é desalienação religiosa, porque tem pessoas que chegam lá com quadros gravíssimos, né? De surto psicótico, de esquizofrenia. Onde é que para? Onde é que é a experiência religiosa e onde é que está a patologia? Muitas pessoas passam por isso, gente, vocês não têm noção. Tem agora uma tal de constelação familiar que está pior do que as igrejas evangélicas pentecostais, que a gente sabe que algumas, infelizmente, não... trazem um tipo de lavagem cerebral na pessoa. Sim. Então, é um processo muito atual. E que cada vez mais... Só que aí você observa. Porque, por exemplo, quando você vai estudar uma grande mística, como era Idelgarda de Bingen, você vai... Que é uma freira, uma monja beneditina, que foi a que inventou a cerveja, viu, gente? Se vocês gostam, agradeçam a ela. A gente fez junto. Ela colocou o lúpulo na cerveja. Então, se hoje a gente bebe bebida com lúpulo, é por causa de uma santa da Igreja Católica. Olha... E ela, tipo assim, você vai observar o quadro dela, não tem nada, sabe? Não tem nada que diga assim, essa mulher é bipolar, ou essa mulher é autista, ou essa mulher é isso, ou é aquilo. Não, só existia uma grande produtividade, uma grande inteligência interpessoal, ela era respeitada como mulher. Naquela época, pelo Papa, ninguém barrava ela e ela tinha uma grande produção, tanto musical quanto na área da medicina. Ela também foi a primeira ginecologista, ela foi a primeira mulher que disse que o estudo... do homem tinha que ser diferente do da mulher, e ela tratava nessa parte toda medicinal das ervas, e também ela colocava toda essa questão da música, da arte, da pregação, da escrita e da medicina. Aí você vê, essa mulher é uma mulher normal. Agora, quando você vai comparar, por exemplo, com Santa Terezinha, aí você vai ver coisas voltadas para autismo, alguns sintomas que ela tinha, sim, como de se balançar e olhar para uma parede. Hoje os grandes estudiosos falam. E várias épocas de depressão que ela teve, vários acessos de depressão que ela teve. Depressões realmente muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, ela também era uma mística, mas ela tinha todos esses quadros. Então, a neurociência e a transpessoal, elas estão por aí. A transpessoal, ela vai englobar todas essas coisas que vocês veem hoje. A yoga, a meditação, seja qual for a linha, né? Você vai ver que tem meditação em todas, gente. Todas as grandes tradições têm alguma prática voltada para meditação. Agora, puxando para essa ideia da espiritualidade, né? Você falou em relação às patologias, eu fiquei curiosa, né? Porque existe... A gente não costuma debater muito essas questões, a gente acaba deixando livre em forma de respeito às pessoas. Estamos no estado laico, né? E aí você puxou essa ideia da patologia. Existe essa linha tênue entre... você entendeu bem. Você ser uma pessoa religiosa e você ser uma pessoa que já traz uma patologia. Exato. E aí eu queria saber de você, como que se identifica, como é que traços eu posso ver dessas pessoas que eu já posso conseguir identificar, por exemplo, que ela já ultrapassou essa linha tênue. Porque, assim, é difícil pra gente. A gente não discute muito a religião do outro. A gente deixa... Quer dizer, algumas pessoas sim, né? No meu caso, eu não costumo discutir muito a religião do outro. Nem deve. Porque, na realidade, mesmo quando aquela pessoa está dentro do teu consultório, tu ainda tem que ter muita calma. Agora, a questão é que, de fato, você vai observar...
quando aquilo está afetando a vida da pessoa de uma forma objetiva. Sim. Você vai ver que tem pessoas que é da natureza delas ser mais ter uma linha mais fundamentalista, né? Aquela visão bem fechada. E quando elas têm aquele processo também meio que de delírio. Uma coisa muito comum hoje, não só dentro da religião, mas como na política também, é o que se chama de narcisismo. Tem pessoas que elas se atribuem poderes, né? Mas você vai ver, manipulam outras pessoas. Eu tinha uma amiga que ela tinha essa mania de manipular a família inteira, de dizer que Deus falou com ela. Aí teve um dia que eu me chateei bastante, que ela chegou a trabalhar comigo. Eu disse, é engraçado como Deus só fala o que você já quer fazer. Então, você vai observar. Numa das matérias, que era psiquiatria e espiritualidade, ele compara, por exemplo, um caso de uma determinada espírita e de Bezerra de Menezes. Aí ele fala, Bezerra de Menezes trabalhou todos os dias, tinha um bom relacionamento com a esposa, ele ia para o trabalho e voltava, ele atendeu não sei quantas pessoas. Aí ela vai falar, eu nem lembro se agora essa Bezerra de Menezes, é um desses médios aí bem conhecido. Aí ele vai falar de uma paciente lá que ele pegou, que ela teve um sonho, que um mentor dela falou que ela tinha que se focar naquela questão do espiritismo, né? Então, ela começou a perder... Ela era advogada, perdeu prazos do processo. A maneira dela falar, com os olhos perdidos, tudo isso são Sinais, né? sintomas, né? Aquele olhinho, assim, brilhante, aquela coisa assim, aquele falatório, aquela falta de habilidade para lidar, para saber se a pessoa está te ouvindo ou não. Você vai ver muita gente, assim, que elas começam a tagarelar, mas, acima de tudo, você vai vendo realmente a alienação na vida dela. Beira essa ideia do delírio. Exatamente, um pouco de delírio, aquela coisa assim. Você vê, por exemplo, que algumas igrejas pentecostais, elas vão fazer isso. Tem até um grande professor que ele está fazendo a jornada das seitas, que é o Daniel. Esqueci o sobrenome, depois eu lembro. Que ele está colocando justamente isso, para você saber quem está na espiritualidade mesmo ou quem está ali. Porque às vezes a pessoa se engana. Ela não assume para si que ela é uma charlatã. Ela acredita mesmo que ela está fazendo uma coisa, porque o ser humano ele é capaz de tudo. Você vai observar que, por exemplo, se você observar também a vida dele, tipo essa moça que eu citei, que ela começou a perder prazo, começou a brigar com o marido, ficava o dia inteiro no centro espírita. Ela tinha perdido a mãe há pouco tempo. Então, com certeza, ela acreditava no que ela estava fazendo, mas foi engatilhado por uma determinada outra situação. Você vai ver mulheres também que entram na religião por conta do abuso. Você vai ver também outras pessoas que fracassaram na vida, né, não chegaram no topo onde elas queriam e, de repente, elas começam a estar nessa questão da conspiração. Eu tenho um amigo que ele está nesse processo também. Tudo dele é conspiracionismo, é Illuminati, não sei o quê. É muito do bipolar. Isso, os bipolares, você vai ver que eles têm uma coisa muito grande, assim, para o sensacionalismo. Sabe? Para tudo que instiga aquela questão da adrenalina. Então, na realidade, você percebe quando a pessoa já está num processo patológico. Quando ela já está sendo controlada ou quando ela está controlando outras pessoas. Porque tem isso também. Tem gente que manipula demais, gente. A igreja, a religião, ela é um instrumento de controle social. Por muito tempo, existem ainda estados teológicos, como é o caso do Islã. Então, você tem que observar realmente, por exemplo, a transpessoal te dá essa margem de você entender que você tem 4 corpos, 4 áreas da sua vida. Você tem um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico e um corpo espiritual. E você tem que deixar cada coisa por ali. Qual é a gravidade de uma pessoa que está com foco demais no espiritual? O pessoal diz, mas não é bom? Entre aspas. Tem gente, por exemplo, que não aceita... Ela falou e eu disse que equilibrar. Tem gente que não aceita um remédio porque acha que... Nossa, terrível. Que não vai para o psiquiatra porque acha que é Deus que tem que curar. Não, meu psiquiatra é Deus. É a pessoa com surtos terríveis, com processo de depressão já sério, com processo já até de demência. E a pessoa não vai. Então, o perigo está aí. A transpessoal, ela vai te obrigar, por exemplo, a pessoa que entra no meu consultório, eu vou mandar ela fazer os exames, eu vou mandar ela realmente mexer na alimentação, mexer no estilo de vida, mexer em coisa física, vai de baixo para cima, tá? Não é de cima para baixo, não. Você não vai chegar na minha coisa. Tem gente que chega aí. Me diz teu signo. Como é que é meu mapa astral? Não, peraí. Vamos ver aqui. Primeiro, você tá comendo? Você tá dormindo? Você tá trabalhando? Você tá fazendo atividade física?
Que a neurociência hoje vê toda essa questão, inclusive a questão do eixo intestino-cérebro. Não tem como eu dizer que uma coisa é uma manifestação espiritual se o teu corpo está com problema. Depois que eu trato que tá ok, quando eu vejo que tua mente está ok, que tu tá trabalhando, que o teu emocional tá mais ou menos, não sei se você tem algum transtorno de personalidade, se tiver, vamos ver o controle disso, aí a parte espiritual a gente toma conta. Mas é isso que a transpessoal faz. A transpessoal, ela engloba todas as abordagens. E sim, eu vou fazer tipo assim, eu vou destrinchar quais são teus sistemas de crença. Por exemplo, se tu acredita em Cerno, céu, se tua mãe te controlava com isso, se você fizer isso, Deus está vendo. Aí eu vou ver a tua relação com o divino. É mais ou menos por aí. A gente já ouviu muito isso, essa ideia de que o controle em relação à religiosidade é muito forte, né? Principalmente aqui... E conveniente. É mais tranquilo, né? Você controlar de forma espiritual é mais prático, né? Manipular, alienar. Na realidade, é isso mesmo. Eu não sabia que, olha, pra você ver que o papo feminino, ele é cultura, né? Papo feminino, você aprende coisas no papo feminino. Não é só uma conversinha. Não, bebê. É muita gente boa que vem aqui e traz informações muito necessárias pra gente. Eu não sabia que tinha uma pessoa que poderia cuidar dessas quatro áreas, né? É o psicólogo transpessoal. Ele tá muito em voga hoje. Inclusive, nos últimos retiros que eu fui, porque a gente faz os eventos em forma de retiro, né? Você vai lá, aí traz a pessoa de fora. O mais recente foi o do Jean-Yves Leloup, que é um grande autor, que ele é pós-PhD em antropologia, filosofia, psicologia, fundador do Instituto dos Terapeutas Internacionais, e de vez em quando ele vem no Brasil. E o último que eu fui, só o que tinha, gente, era psiquiatra, porque tem uma hora que a ciência só não dá. Resolve. Tem gente, por exemplo, a minha mãe, ela já é mais cética. Ela é da linha, apesar que eu me considero cética também. Não chegue pra mim achando que você vai falar uma coisa espiritual e eu vou comprar, porque eu não vou. Eu sei que tem, mas eu sei também quando não tem, quando a pessoa acha que tem, isso é o papel da gente, principalmente o neurocientista. Mas quando a minha mãe, por exemplo, vê essa questão bem cética, por conta, tudo pra ela é um fenômeno psíquico, já tem pessoas que ela pega lá, ela olha e ela manda pra mim, já nesse caso aqui é teu. A ciência fez só bomba. A ciência fez o que podia ter feito para essa pessoa. Essa pessoa está em crise, tem que ter alguma questão de sentido. Ou então mesmo a pessoa que está com diagnóstico de câncer, por exemplo, não tem mais o que fazer. Aí ela vai pra gente. Hoje tem a logoterapia, vocês já ouviram falar? Não. Logoterapia, de Viktor Frankl, um sobrevivente ao Holocausto. É a terapia do sentido. Ela vai trabalhar com pessoas mais ou menos assim, que gostam dessa parte de filosofia, tudo. Tem um pouco da cognitivo-comportamental, que é a mais conhecida. Mas a logoterapia, ela é muito, muito voltada para isso também. Ele vê o ser humano também dessas 4 formas, físico, mental e espiritual. Mas só o que tinha realmente, nos últimos eventos que eu fui, em termos de transpessoal, eram psiquiatras, eram realmente médicos, eram pessoas que elas já estavam cansadas de bater a cara no muro quando não tinha mais o que fazer. Aí, só que sempre eu sou a mais nova desses lugares. Todos eles ficam, meu Deus, menina, mas tu tá aqui tão cedo, por quê? Eu não, gente, porque na realidade eu tive que lidar com muita coisa também, né? Lidar com um pai idoso, eu morria de medo dele morrer. O meu irmão, que é especial, eu não entendia porque que ele era daquele jeito. A confusão entre o árabe, o cristão. Aí eu tinha um tio que era evangélico, que brigava com minhas tias que eram católicas, e eu ficava, meu Deus. E eu tenho um tio também que é filósofo e é espírita. O que está acontecendo aqui? E o meu pai era ateu. Eu estou no meio do caos. Foi. Mas eu sempre tinha essa coisa assim, de entender mesmo por que era. E isso que me levou na neurociência, que eu comecei a ter crises, né, de fé. Aí, que é bem normal, gente. Quem busca fé tem crise. Quem não tem crise é porque não busca. É bem normal mesmo. E quando eu fui, eu disse assim, eu vou para neurociência. Vou para neurociência porque eu quero uma coisa comprovada. Eu ficava assim, eu martelava o professor. Professor, tem comprovação disso? Tem comprovação desse milagre? Tem comprovação disso? Nunca tem, gente. Sempre vai por um lado bem assim, é complexo. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer alguma coisa nessa área. Chocada. Tem muita informação, eu tô aqui, ó. Chocada. Sabe aquele meme da Nazaré Tedesco, que na hora que ela tá fazendo assim, vários cálculos? Pois eu tô bem a Nazaré. Mas eu tô conseguindo entender muita coisa que
E assim, olha só, o TDAH... Ele traz gente isso volta- também. Ele Traz. ajuda a gente... Não, mas olha o que eu tô querendo dizer. Eu sou uma pessoa dispersa. Ela tá me prendendo aqui de um jeito que, nossa, eu nunca vi. É impressionante. Entendendo muita coisa É importante. verdade. E assim, a gente sempre imagina... Eu escuto muito sobre isso, né? A gente precisa ter um equilíbrio em tudo. Tudo que é exagero, tudo que é patológico. demais, não tá correto. Você Isso. precisa equilibrar tudo. Então, assim, o que a Jaiane tá trazendo aqui de conhecimento é justamente É, isso. justamente. É a ideia do equilíbrio e as pessoas têm buscado estudar mais sobre isso. Agora, eu fico curiosa. Ela buscou, assim, entender tudo. Ela duvidava e ia atrás de pesquisar. E hoje, ela tá aí com uma nota máxima e eu queria que ela falasse sobre isso, porque, claro, é mérito todo desse estudo. Sim, na realidade, essa pós, ela caiu assim como uma luva. Que, inclusive, quem me chamou a atenção foi a monja Coen, que é uma grande monja budista maravilhosa, sigo que todo ela, acho mundo ama. massa. Ela é tão fantástica. Pois é, eu tenho experiências, assim, fantásticas com a monja. A primeira vez, ela nem era tão conhecida ainda, que ela veio aqui para Teresina. Eu levantei e perguntei justamente a questão do TDAH. Eu sempre fui Sério? exibida, eu levantei, aí eu... Me fala o que a meditação pode fazer por uma pessoa que tem TDAH. Porque eu acho muito complicado meditar. Aí ela olhou pra mim e disse assim, não, eu tava sentada. Aí ela disse assim, mas você não é só TDAH. Mulher, ela é tão fofa, monja. Dá vontade de pegar ela assim. A voz dela, você já fica Já fica tranquilizada tranquila. só de ouvir a voz. Mas ela é zangada também. Brava. quando ela dá umas broncas, assim, os podcasts dela, às vezes eu uso pra dormir. Ela mandou, levante. Gente, olha como ela é linda. Aí eu fiquei toda assim. Aí eu desci. Você não é só TDAH, você é várias outras coisas. Veja ele uma parte da sua vida. Sim, E mas realmente, ele não te define. Ele não te define, exatamente. Ela é incrível, a monja. E ela é uma das idealizadoras dessa pós. Justamente, se você observar as mais recentes coisas dela, as mais últimas mensagens dela que ela põe no Instagram, tá voltado para a neurociência. Ela fala, né? Ela fala da pré-determinação epigenética que você tem, que você só tem... Hoje os neurocientistas dizem que a gente só tem 5% de livre arbítrio. O resto são determinados por experiências, por questão hereditária. Hoje tem epigenética que mostra que tudo aquilo que aconteceu com os nossos pais, fome, guerra, sofrimento, estresse, vem para cá também. Você vai estar herdando nas células esse tipo de coisa. Então, você vai ver, por exemplo, que você está obeso hoje, aí você vai ver que tinha um antepassado que era obeso também, ou que passou fome, e você vai observar. E ela colocou isso. Então, quando ela começou, e essa minha aluna que fez neurociência, ela disse assim, Jai, todo psicólogo tem que fazer neurociência, porque hoje a gente entende muito essa questão orgânica cerebral. E, nossa, é um mundo fora do normal. Eu nunca pensei que eu ia voltar de novo para essa coisa que eu ia sair um pouco do internacional, né, da espiritualidade, para voltar para a questão orgânica, para ficar vendo o cérebro de ratinho lá nas coisas, vendo experiência, vendo tudo. E estava lá, neurociência, espiritualidade, estudos da consciência. Eu entrei logo e já fui ficando encantada, porque já eram assuntos que eu dominava, mas os professores eram professores de Harvard, de Princeton. Era coisa assim que vocês acham meu currículo grande, vocês têm que ver o daquele povo. É pós-PhD, não sei o quê, em teologia, em psiquiatria. Eu, vale Jesus amado, eu não sou ninguém. Aí eu ficava olhando aquilo ali, meu Deus, e era uma matéria depois da outra. E eu estava enfrentando um processo bem engraçado. Bem engraçado, não, bem trágico. Que o que aconteceu? Eu, nesse rolê do TDAH, fui experimentar uma tal de uma medicação chamada Vevance. Amiga, não aconselho. Tem gente que diz que usa, mas eu, sinceramente, aquilo não é medicação pra gente, não. O que foi que houve? Ele é um tipo de anfetamina. Então, tudo que você tem, se você se intoxicar com ele, você tende a potencializar. No primeiro dia eu tomei, me senti super produtiva, cuidei da casa, eu sou meio desorganizado, cuidei da casa, eu fiz tudo. No segundo dia ele deu um pico e me deu uma baixa de energia que eu não conseguia nem falar. No terceiro eu tive um surto. Os questionamentos que eu já tinha, e eu tenho outros relatos disso também, de se Deus existe, onde é que fica a área de Deus no cérebro, milagre tal é verdade, santo tal diz a verdade. Começou aquilo, eu comecei a ter um processo de pânico e demorou para passar. E ficou.
é o que o pessoal chama de bad trip, né? Tipo, que você toma uma como é que chamam nas raves? Bala? Bala, isso. Toma uma bala, aí você fica mal, aí aquela experiência fica ressoando muito tempo. Então, durante esse ano todo que eu estava nessa pós, eu estava me recuperando desse processo de intoxicação com Vevance. Nossa. Muito. Então, mas eu ia naquela obsessão. Pela matéria, eu tenho um pouco esse traço. O TDAH tem o tal do hiperfoco, isso. né? Então, sempre tinha a questão dos padres do deserto, aí você vai pro cristianismo, você vai ver a ciência da religião, você vai ver realmente toda a questão histórica, o que é comprovado, o que é que buscou, onde uma influenciou a outra. Aí eles trazem já a psiquiatria, eles já vão colocando realmente qual é a questão, né? A religião, ela é boa aqui ela já traz uma coisa chamada coping religioso, por exemplo, que se você é uma pessoa que está doente, o processo do depressivo é ter sempre um viés negativo. Né, que está embaixo, está em desordem, a questão neuroquímica mesmo, tá, gente? Depressão não é uma coisa psicológica, ela muitas vezes é neuroquímica, é uma falta até de vitamina D, que é uma coisa que você aprende na neurociência. Então, ela começa a ver tudo pelo viés negativo, ela vai ler a Bíblia e só vê o negativo, eu vou ser condenado, isso, aquilo, não vê a parte consoladora, digamos assim. Então, lá você tem que ter muito foco para realmente terminar. E teve dias que eu estava muito mal, eu nunca esqueci, cara, como é que eu vou fazer essa prova? Eu péssima. Eu não tô acreditando em nada que eu tô lendo aqui. Não consigo não. E mal ainda, intoxicada. E tirei 9. Foi a nota mais baixa que eu tive. E eu, muito bom. Eu achei o máximo tirar 9. Não, mas gente, mas é porque é o que eu tô dizendo. Eu se você tem esse grau de obsessão que você vai mesmo. Agora também eu tive vantagens, né? Em cima dos outros alunos, que era eu já ser formado em teologia, né? Que eu me formei pela Trinity, em Dublin. E já tinha todos os autores que eles usavam lá, já eram os que eu gostava. Já trazia na bagagem. Jean-Yves Leloup. Então, eu já tinha realmente o conhecimento. Agora, a neurociência foi toda nova para mim. Muito bom. Toda muito nova. E foi desse jeito. A primeira nota que eu tirei, você tinha 4 meses. E eu sou meio idiota pra tecnologia, sabe? Aí era pra fazer com a câmera que eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu peguei o notebook, eu tava até sem notebook. Mãe, eu vou pegar o teu. Aí falei com meu namorado, né? Amor, meu bem, você tem 3 chances pra fazer a prova. É super tranquilo, sabe? Cara, eu fui fazer, na doido. Tá, pois eu vou fazer. Se der errado, eu só quero passar. Aí eu fui, sabe quando você responde cada questão e a câmera aqui, e se você virasse assim, aí ele apita, né, porque você tá pesquisando, eles tipo observam o movimento do olho, um negócio assim. Aí toda a questão tava super embaçada. Eu não estudei, eu fiz com conhecimento do que eu tava. Quando eu vi o 10 na coisa, eu fiquei, hã? Sem brincadeira nenhuma, gente. Nenhuma das questões eu respondi com certeza. Todas eram 10 questões que resumiam um conteúdo de um ano. Eu tinha até mais do que 10 matérias, eles conseguiam botar umas questões assim, realmente da essência do curso. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí deve ser porque tá fácil, várias pessoas devem ter tirado. Aí eles foram atualizando, aí a minha sendo o único 10, Aí eu parei de olhar, porque eu disse assim, cara, que vaidade, que besteira. Deixa, tanto faz. É massagear um pouquinho o ego, né? Não, mas aí na hora que uma pessoa tirasse uma nota 10, eu ia ficar triste, né? Tem um lado e tem uma outro. Expectativa e pois depois... eu não estava esperando isso, eu só estava querendo realmente concluir para ter esse certificado, para ter certeza que eu cheguei lá. Aí quando chegou também, nunca mais eu tinha feito artigo, TCC, monografia. E meu Deus, como é que eu vou fazer isso daqui? E os temas eram malucos, assim, né? Eu até pensei em fazer um que eu gostei muito, que era iconografia bizantina, mas era menos bibliografia ainda. Aí eu falei com essa minha amiga, né, que é doutora em neurociência. Amiga, me ajuda a escolher esse tema. Aí a gente ficou 2 dias conversando. Ela vendo artigo e me mandando artigo, vendo artigo e me mandando artigo. Amiga, não sei mais fazer nada. Até que eu fui desenrolando. Mas pedi ajuda de orientadores. Eles não te dão um orientador na PUC-RS. Eles só te dão um orientador depois que tu entrega o projeto, o TCC, pronto, obrigada, né? Eles vão olhar, tá, ok, passou. Pronto. Não, aí eles fez umas correções lá, aí quando eu vi 10 de novo, eu não acredito, não. Aí até agora eu fui a única que ficou com 10 no TCC. Parece que teve gente que tirou 10 na prova, mas não tirou 10 no TCC. Aí teve gente que tirou 10 no TCC, mas não tirou na prova. Até agora eu fui que é única. O pior é esse.
Tome. Deixa eu te perguntar, aqui em Teresina, aqui no Piauí, tem outras pessoas com essa mesma especialidade? Eu tô fazendo de tudo para que tenha mais, mas até agora eu não conheci nenhuma. Eu não vi lá na PUCS, não. Mas a minha tia, inclusive a que me casou na Disney, ela disse que vai fazer. A minha amiga, que é médica também, a Nathalie, que ela tá entrando nessa parte de mentoria para mulheres, né? Ela é radiologista, na verdade, mas ela tá entrando nessa parte também. Eu também disse para ela fazer. E, por enquanto, eu sou a única que tô. Terapeuta transpessoal tem outros, né? Eu não sei se dá Lubrate. Mas que eu sei que tem um pessoal que trabalha. Agora, essa especialização até agora mas eu tô indicando para todo mundo, porque realmente eu não sei o que teria sido da minha vida sem ela. É importante divulgar também, né? Sim, com certeza. Divulgar bastante, porque é uma coisa que as pessoas às vezes nem sabem que tem. Não, e qual a importância o despreparo, dela? por exemplo, a maior dificuldade que eu tive, gente, foi de encontrar um psicólogo que eu pudesse conversar realmente. Que eu chegasse com os meus conflitos, com essa coisa existencialista demais, era mais fácil eu conversar com um filósofo do que com um psicólogo. Eu chegava, o psicólogo ficava olhando assim pra mim. No máximo, ele ia me dar um diagnóstico de neurose religiosa, que existe, né? E eu acho que eu tenho um pouco. Então, não, eu tenho, gente, por favor. Não é normal uma pessoa... Olha isso, né? Minha trajetória. Eu podia estar, né, fazendo medicina, estudando para concurso. O que a doida vai fazer? Então, Adoro. Não, mas eu confesso, tem horas que eu olho para mim e eu digo assim, caraca, eu sou muito louca, meu Deus do céu, por que eu sou desse jeito? Tem horas que eu ligo para minha mãe já é o oposto, super cético, né? Mãe, por que eu sou assim? Ela, minha filha, se acostume, é assim mesmo. Mas ela se preocupa. Aí entra a parte da aceitação, né? Mas é difícil, porque tudo eu tenho que estar questionando. Tudo. Eu queria ser uma pessoa mais prática às vezes, sabe? Olha assim, poxa, como eu queria ser uma pessoa sem tantos questionamentos, que só vive, mas realmente não foi pra mim. Mas agora, o que eu digo, essa especialização eu tenho feito de tudo para que outros profissionais entrem. E não é... Porque tem neurociência, tem teólogos aqui, tem tanatólogos excelentes, mas essa coisa de unir os dois é outro nível de preparo. Hoje, realmente, eu tenho condição de trabalhar, assim, eu até tenho, né, quando a pessoa gosta da neurociência, tem essa questão do trabalho neurofuncional, de reabilitação, para depressão, tem várias coisas hoje, né, eu indico, gostou mesmo, pois fica aqui com essa minha amiga que é neurocientista. Vá fazer mesmo os tratamentos com os aparelhos, tem uns de neuromodulação, que são muito bons. Hoje você tem todo um aparato, se você quiser realmente crescer, entendeu, mudar. Não só a depressão, às vezes você tem um processozinho obsessivo, às vezes você tem uma timidez patológica, uma fobiazinha social, um trauma aqui, uma repetição de padrão. Então, observe, não vá só e nem espere coisas rápidas, sabe? Duvide muito de coaching. Eu tenho aversão a essa palavra, coaching. Todo mundo que lhe prometeu um processo rápido está mentindo gravemente para você. Eu sei que tem realmente situações que mudam a vida da pessoa, mas é raríssimo. Tudo você vai mesmo nessa questão de memória neural genética. São chaves que você vai destravando e você precisa de toda a ajuda possível. E pelo amor de Deus, gente, vão no psiquiatra. Eu fico louca, porque realmente o pessoal quer que a gente resolva tudo na terapia, coisas que hoje eu tenho certeza que são neurofuncionais, que são neurológicas. Então, você está ali com um padrão de pensamento, por exemplo, eu tenho uma determinada paciente que ela tem uma obsessão por um ex-namorado, um ex-marido, na verdade. E eu disse para ela, ela fez vários, ficou muito tempo, a gente conversa, aquela coisa toda. Eu disse assim, enquanto você não tomar uma medicação para tratar o transtorno obsessivo compulsivo, você não esquece esse cara. Porque o teu cérebro já está moldado para aquilo ali. Uma coisa chamada sistema dopaminérgico, a dopamina dela, que é o hormônio que você sabe que a gente tem pouco, né? Sim. O TDAH, a gente precisa, né, de dopamina, tá todo vinculado à lembrança desse cara. Ela vai ter uma notícia dele, aí dá aquele pico. Aí depois ela vem pra depressão, aí vai pra outra notícia dele, aí vem aquele pico. Se não entrar uma medicação aí, não vai. Só se ela tiver um outro processo patológico que reverta esse daí, mas vai ser patológico também. Então, é toda essa questão. Mas pra ela não tem compulsão nenhuma, ela só é apaixonada, né? Na cabeça dela. Ele já tá com outra pessoa, já faz mais de 2019, faz quase 5 anos, e tudo começou um processo patológico mesmo, assim, obsessivo. Ela acha que ele passou em lugar tal. Isso acontece, gente, quando a gente tá apaixonado. O problema é a quantidade de tempo.
Toda pessoa tem que passar por isso. É a quantidade de tempo que ela já tá. E eu disse, não vai sair daí se não tiver a medicação. Porque a medicação, ela vai dar uma estimulada em certas áreas do cérebro que não estão funcionando mais para ela, que é o freio inibitório, que é a questão do limite. Ela perdeu o limite. Ela começou a gastar em excessivo para a casa dela, para poder a casa dela ficar chiquérrima e ele, né, ver, nossa, ela tá com, nossa, Jesus. E a pessoa não vai no psiquiatra. Ela vai, faz novena, faz isso, faz aquilo. E é o que eu digo, tem coisas que você indo num bom, agora vão num bom, gente, realmente, que tem essa abordagem mais, digamos assim, humanista, que tenha realmente essa sensibilidade, esse cuidado com colaterais, com tudo. E também não é pensar que remédio resolve tudo. Porque se remédio resolvesse tudo, tava todo mundo bom. É verdade. Era só comprar na farmácia. Ele tem que estar aliado nessa questão de alavancar a questão da saúde mental e voltado para a terapia, uma atividade física e uma espiritual. Isso é o que faz um ser humano pleno. Olha. Perfeito. Eu acho que o assunto com a Jaiana rende, assim, vários podcasts. Claro que rende. Vários. Infelizmente, né, a gente está finalizando já. Ótimo. Eu agradeço muito. Nossa, quem acompanhar esse podcast vai sair... Vou procurar aqui o Instagram da Jaiana. Me assustei, porque ela, inclusive, ela tem que deixar o arroba Inclusive, dela. A gente quer que você ela falou certeza. que ela falou que finalizou e eu olhei assim pra Vitória, porque é a nossa produção, ela que fica dando o tempo pra gente, né? A gente fica olhando pra ela. Eu disse, meu Deus, passou rápido. Rápido. Que bom, gente. Muito rápido. Jaiana, o arroba. Dá o arroba pro pessoal Jaiana M. Soares. Isso. Certinho. Só o Jaiana que é complicadinho, que é árabe, né? Oh, meu Deus. Com os dois, o Y. Y-A, 2 N's, A. Pronto, aí você encontra ela e vai encontrar tudo isso que ela tá falando aí com vocês. Sei, gente, obrigada. A gente Eu que agradeço, Ave Maria. Nós, adorei. Para finalizar, como sempre, eu falo, Raquel Sampaio, Nathalie Araújo, a gente prepara o roteiro, faz a produção aqui do podcast. A gente discute quem é que vai trazer para conversar aqui com a gente. Claro. A gente tem a nossa auxiliar de produção, a Vitória Ribeiro, o nosso design de mídias, Guto Abreu, e o nosso diretor, a pessoa que nos comanda aqui como técnico de áudio, técnico de vídeo e tudo mais, e edição, e tudo isso que vocês imaginarem, Madioli Moreira. E é isso, a gente agradece muito a todos. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Papo Feminino THE, nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify também, a gente está no YouTube, meu Deus, TikTok. Twitter, TikTok? Facebook, a gente está em todas as redes sociais aí, então não tem desculpa para não acompanhar, né? Pois é. E é isso, gente. Tchau, até o próximo Papo Feminino. Tchau, gente. Até lá.